No programa de hoje, vamos conversar com Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano da cidade do Natal. E com ele, vamos falar sobre esse momento delicado da pandemia, chegando inclusive na própria Semana Santa, no período de Páscoa. Como será que os cristãos podem fazer para celebrar, realizar a Páscoa sem estar dentro das igrejas, né? Esse vai ser o assunto principal da nossa entrevista com o arcebispo Dom Jaime, a quem eu dou as boas-vindas. Dom Jaime, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson Carvalho, a todos que fazem a Band, e desde já agradecido por esta oportunidade desta entrevista. Fico muito agradecido, fico lisonjeado, porque hoje espaço em comunicação é tão importante diante da configuração ou conjuntura não só mundial, mas brasileira, do Estado, do município, enfim, da própria igreja, da sociedade, momentos importantes em que todos nós certamente nos sentimos corresponsáveis em contribuir para que todos tenhamos vida e possamos vencer estes desafios do tempo presente. De modo que nós estamos nos preparando para a Semana Santa e, ao mesmo tempo, vivendo a obediência às orientações das autoridades sanitárias, daqueles que estão à frente do poder público, em seus diversos níveis, sobretudo estadual e municipal. E como igreja, povo de Deus, nós temos o direito e o sentimento de cooperação e de ajudarmos também a preservar e promover todo o valor da vida, seguindo as orientações que nos são dadas. Para mim, o grande desafio é as pessoas compreenderem a realidade que não depende de cada um. Nós não podemos culpar os outros. Estamos todos envolvidos numa pandemia, algo sem precedentes, já tivemos outras, mas não tão contagiosa e letal como esta que nos envolve atualmente. E aí as nossas igrejas estão se preparando para celebrar a Semana Santa de modo muito restrito, seguindo as orientações da Santa Sé, também da CNBB e as próprias orientações locais de cada igreja particular, de cada bispo. Dom Jaime, e antes de entrarmos nesse detalhamento de como é que os cristãos católicos podem fazer para celebrar o momento da Páscoa dentro dessa situação que a gente vive na pandemia, antes da gente entrar nesse detalhe, só para a gente reforçar. Então, a Igreja Católica, digamos assim, assume, né, junto ao governo, aos governos dos estados, por exemplo, a responsabilidade de prezar pela necessidade da vacina, do uso de máscara e do respeito às orientações científicas. É isso, Dom Jaime, a gente confirma, essa é uma posição oficial da igreja, que se respeite essa orientação científica? A nossa orientação como igreja, aqui no Rio Grande do Norte, a nossa província eclesiástica, formada por Natal, Mossoró e Caicó, estamos sempre muito unidos e agindo normalmente do ponto de vista de colegialidade e seguindo, atendendo às orientações que são emanadas a partir do próprio Conselho Científico, que orienta os nossos governantes diante da emergência grave da pandemia que está aí. Então, nós só podemos agir assim. Normalmente, as pessoas não entendem,
Parece-me que cada um acha que o outro está contribuindo para o seu prejuízo, para o seu mal, e não podemos ver assim. Todos estamos perdendo. A situação econômica, financeira das nossas comunidades, do comércio, das empresas, até mesmo, não estou defendendo o Estado nem município, não, mas é bom que sejamos justos. Tanto o Estado perde a arrecadação, o município também, todos perdemos. É preciso que estejamos muito unidos. Ninguém decreta o fechamento da atividade simplesmente porque quer, né? Inclusive porque, como Não, o senhor falou, absolutamente. são os primeiros a sofrerem esse prejuízo também, porque a Pois é, arrecadação cai, né? ninguém decreta como capricho. E por isso é preciso que as pessoas entendam. Eu me lembro muito bem, numa situação que eu poderia lembrar, Dom Helder Câmara, que uma vez lhe foi perguntado o que seria o maior desafio, qual a maior dificuldade que ele encontrava na vivência do seu munus episcopal. E ele dizia que a maior dificuldade era a mentalidade. A mentalidade. Então, as pessoas normalmente têm uma mentalidade que muitas vezes contribui não para o avanço da história, para vencer os desafios, mas para se fechar em si mesmo e, às vezes, assumirem atitudes completamente estéreis em termos de colaboração, de esperança, de compromisso e de participação num processo como este que nós estamos vivendo. É ter o cuidado, Dom Jaime, com o que a gente poderia chamar assim de a era do achismo. Ah, mas eu acho que isso é para ser assim. Mas se você não é um profissional da área, escute quem é um profissional da área. Não é porque você acha uma coisa que você vai estar certo, né? Nem sempre ter opinião significa ter razão. Por isso que é importante ouvir realmente quem são os profissionais da área, ouvir realmente quem são os especialistas naquele assunto, né? Isto. Agora, devemos também reconhecer, Robson, que vivemos um tempo bastante difícil e desafiador, porque está sendo realmente difícil para todos, difícil para o bispo, para o padre, para o médico, para o governo, para tudo. Até Mas para o ainda Papa, né, Dom Jaime? até para o Papa. Você imagine o Papa, como já aconteceu, de celebrar uma missa no Vaticano sem a presença de ninguém, né? Pois é. Então, nós Praticamente. estamos vivendo isto, porque também entre nós há divergências. E isso é muito, muito sério, porque é como se estivéssemos promovendo a divisão e não a unidade na diversidade. Não apostamos nem promovemos a uniformidade que não é sadia, não é lúcida, mas também não podemos apostar na desunião que compromete a unidade. Sem E, dúvida, para um mim, dos isso é grandes é fundamental. fundamental. Um dos problemas que a gente enfrenta na gestão da pandemia hoje, Dom Jaime, é justamente o problema do presidente da República não seguir uma orientação da ciência, aí os governadores tentam tomar as medidas, alguns prefeitos escutam, outros prefeitos querem ir por outro caminho. Era para a gente ter uma linguagem de cima a baixo, porque isso provoca, inclusive, muita confusão junto à própria população, que às vezes não sabe a quem escutar, né? Ou escuta aquela pessoa que ele mais gosta politicamente. Isso é um horror, né, que a gente está vivendo, é horrível e não ajuda no combate à pandemia, né? Eu tenho dito que nós estamos diante de várias pandemias. Além da Covid-19, temos a pandemia da politização da pandemia, da Covid-19, da polarização que acontece na sociedade em todos os níveis, dentro da igreja, na comunidade, na família, em toda parte. Então, nós precisamos nos
voltarmos para tudo aquilo que seja referência histórica, em primeiro lugar, científica, real de hoje, para podermos nos situar. Hoje tivemos, na reunião do clero, de forma remota, a palavra de uma professora infectologista da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a doutora, que agora não me falha a Mas tudo memória, bem. mas ela nos falou por mais de uma hora, fazendo toda uma retrospectiva do processo de vacina no mundo, né? Desde a varíola e tantas outras, né? E mostrando como também não está fácil. São muitas vacinas que estão sendo estudadas, testadas, né? Cada uma com a sua eficácia, mais, menos, mas todas certamente muito importantes, e nós precisamos dar todo o valor e promover o valor da pesquisa científica para obtermos uma vacina que venha nos ajudar. Eu mesmo já tive a Covid de forma leve, pensei que já estaria imunizado, mas não é verdade. Quer dizer, são tantas outras cepas e manifestações do vírus que você Só a poderá, vacina resolve, né? nenhuma vacina Não, eu resolve, digo só a vacina resolve, na verdade. a vacina resolve porque, mesmo que não lhe deixe completamente imune, mas certamente não o levará a óbito nem à Tá bom, internação hospitalar. sem dúvida. Dom Jaime, e agora vamos falar sobre esse período da Semana Santa, o período da Páscoa. Quais são as ideias, as dicas, as alternativas que a Igreja Católica aponta para que o cristão possa viver esses momentos dentro de suas casas, nessa situação que a gente está hoje de pandemia, onde as igrejas fisicamente estão fechadas? Olha, Robson, é muito importante esta pergunta. Em primeiro lugar, nós emitimos um decreto há poucos dias atrás, hoje publicamos outro, sempre como consequência das medidas assumidas em âmbito estadual e municipal. E é bom sempre lembrar, as igrejas continuam abertas para orações pessoais, visitas das pessoas, porém não teremos missas presenciais. As missas são de forma online. Tivemos um avanço porque até dias passados havia o toque de recolher no final de semana, no domingo, e as igrejas ficavam fechadas. Agora as igrejas permanecem abertas para orações individuais, missas, porém, transmitidas via internet. No momento da celebração, fecham-se as portas, mas depois prosseguem as portas abertas. E este tempo, a Semana Santa também vai ser sempre de modo muito restrito em cada paróquia, transmitido para quem puder acompanhar. Vejo como uma bênção e uma referência que veio alimentar o ânimo, a fraternidade, a paz. Eu não posso me esquecer, apesar de hoje as informações são tantas, o acúmulo de acontecimentos também se sobrepõe, tudo vai ficando para trás, mas aquela visita do Santo Padre, o Papa, ao Iraque, para mim, trouxe para a humanidade uma mensagem que nós não imaginamos a sua força e os seus frutos. E também outra palavra que para mim é muito importante para nós, já que estamos no meio de São José, é esta carta apostólica do Papa Francisco sobre São José, Patris Corde, coração de pai. E ali ele vai transmitir todas as características de São José, seu papel e sua missão, não só perante a Virgem Maria e Jesus, o Filho de Deus, como também para nós
igreja. Isso, para mim, é uma novidade que nós precisamos dar muita atenção e acolhê-la com todo gosto e buscar muitos frutos e orientações para a nossa vida espiritual nesse tempo de Quaresma, Semana Santa e Páscoa. Sem dúvida. E aí, o senhor colocou dois fatos muito importantes, e eu gostaria que o senhor pudesse detalhar cada um desses dois. O primeiro fato, eu gostaria que o senhor dissesse, né, qual foi, na sua interpretação, a importância da presença do Papa Francisco no Iraque, né? Que recado isso traz para a humanidade? O Papa, inicialmente, ele foi desaconselhado a empreender aquela viagem, em se tratando de uma área sempre conflagrada, em estado de guerra, de violência, de lutas políticas internas, etc. E ele mesmo assim foi. E como é bonita aquela palavra do Papa, quando ele dizia: "Eu estou vindo com o coração de peregrino, com o coração de peregrino, mendigando fraternidade." Então, para mim, isso é algo Humildade, muito, né? muito profundo. A humildade, venho como um peregrino mendigando fraternidade. Como isso é bonito. Ele se encontrou com todas as pessoas que pôde se encontrar e foi mais ainda em apoio e solidariedade aos cristãos do Iraque que passaram e estavam sendo perseguidos e uma igreja martirizada. E ele foi lá. Para mim, foi um gesto belíssimo que deve ter, vamos dizer assim, interpelado todas as pessoas de todos os credos, religiões, posições políticas e tudo mais. Mesmo assim, o Papa é tão incompreendido, recebe tanta resistência e censuras por causa da mentalidade, às vezes, tão pequena, tão pobre, tão não quero desrespeitar ninguém, não vou obrigar ninguém a pensar como eu penso, mas é questão de clareza. A história está aí para ser vista, referida, nos dando lições para que a gente E não os possa... fatos, não é, Dom Jaime? Porque o que é mais incrível no momento que a gente vive hoje é que até os fatos são desconhecidos por algumas pessoas, né? Eu chego e digo um exemplo: isso aqui é uma caneta de tinta azul e transparente. Aí a pessoa diz: não, a caneta é vermelha. Eu disse: não, essa caneta é uma tinta azul, de tinta azul, e é uma caneta transparente. A pessoa: não, é uma caneta vermelha. Respeita a minha opinião. Mas tem muita coisa que não tem nada a ver com a questão da opinião, mas é um fato. Isto é uma caneta transparente e a tinta é azul. Você pode até não gostar do azul e preferir o vermelho, mas infelizmente a gente está vivendo um momento que as pessoas dizem: não, o céu agora é colorido, o céu agora é vermelho, ou o céu agora é verde. Então, tem coisa que, infelizmente, a gente vive, e tem gente que acredita que a Terra é plana e tantas outras coisas, né? Mas é, é, eu, eu peço uma palavra do arcebispo agora, Dom Jaime, em relação ao segundo ponto que o senhor colocou, que é muito importante para a gente finalizar, que é uma palavra em relação a qual é a mensagem que o Papa Francisco quer nos transmitir quando ele nos traz novamente a lembrança, a figura de São José nesse período de Páscoa. Olha, a figura de São José, por ocasião dos 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX, isso em 1870, aí o Papa valeu-se desta oportunidade para proclamar um ano josefino, proclamado o ano passado, no dia 8 de dezembro, dia do dogma da Assunção de Nossa Senhora Imaculada Conceição, até o próximo 8 de dezembro. E o Papa ressalta muitas qualidades de São José. Por exemplo, Pai amado, o
Pai amado, Pai na ternura, Pai na obediência e no acolhimento, Pai com coragem criativa, trabalhador, sempre na sombra. Então, com estas palavras, o Papa Francisco descreve São José. E como essas virtudes e títulos que o Papa Francisco identifica e proclama na pessoa de São José são muito importantes para a nossa convivência atual. O que é que marca a convivência das pessoas, sobretudo no Brasil de hoje? Continuamos sempre apostando numa atitude de exclusão, de ódio, de rotulação de cada um, de divisão, de polarização, e se torna muito difícil, porque nós devemos caminhar juntos, vendo o que é mais importante, não para mim, mas para o país todo, como nação. Não é bom entrar neste tema que é tão nevrálgico, tão sério, tão polêmico, e também eu vejo como tão distorcido. Faz dó e piedade nós vermos atualmente uma tentativa de se negar, é a questão do negacionismo, né? Uma palavra nova, negar a história que está registrada em livros, em fotos, não se pode Tem negar. fatos, né? São fatos registrados, acontecidos, anotados e publicados. Aí hoje querem negar a história, às vezes até do Brasil, como se a população de hoje, não tivesse mais ninguém que estivesse vivo há 50, 60 anos atrás. É terrível, porque você se sente como que desprovido, destituído da sua memória, da sua existência, do seu passado e também do seu presente, porque o que nos trouxe aqui foi todo um passado construído, vivido, esclarecido e passando por tantas transformações que nos trouxe até aqui. É mais lamentável, eu acho que não tem nada mais lamentável do que o desmonte que se vive hoje. E há determinados, por exemplo, ministérios dentro do país que quase não existe. A saúde está em alta por causa da pandemia, a educação, que nem sabe quem é o ministro, né? E isso é importante. Nós devemos nos sentir corresponsáveis. E você que está por trás de um microfone, de uma tela, de uma câmera, como isso é importante. Certamente tudo tem um custo, mas nós não podemos negar a história e nem a sã consciência dos fatos. Perfeito. Não podemos negar a história, nem a sã consciência dos fatos. Muito bem. Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano de Natal, agradeço a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas telespectadores, internautas que nos acompanham nesse momento. O senhor pode complementar essas suas despedidas com alguma mensagem que você queira transmitir aos fiéis que estão ligados conosco. Agradeço mais uma vez, Robson Carvalho, por este espaço, no Espaço Cidadão da Band, aqui em Natal. E a minha palavra para todos, em primeiro lugar, solidariedade, orações e consciência do sofrimento porque passam tantas famílias, tantas pessoas. A cada momento escutamos a notícia da perda de uma pessoa amiga, de alguém conhecida, de alguém que se engajou numa luta digna, louvável, tanto pela justiça, pela dignidade humana, enfim, a situação gravíssima dos hospitais, pessoas nas filas esperando o socorro para evitar chegar a óbito. Então, minha palavra
de fé, de esperança, de consolação, mas, sobretudo, também de apelo e de alerta para que nós estejamos sempre a serviço da vida, um valor inegociável e, acima de tudo, e também dispostos a contribuir para que tenhamos uma casa comum, um país que seja para todos e que todos realmente tenham condições de vida digna, né? Não apenas para uns, mas para todos. Almejo que nós, com toda coragem, sofrendo, todas as pessoas que se sentem como que desoladas diante da falta de perspectiva, nós não temos nada concreto como será o amanhã, mas devemos projetar, fazendo a nossa parte com consciência, para podermos nos sentir comprometidos com dias melhores, não só para mim mesmo, para atender os meus interesses, mas dias melhores para todos. A mãe da família, se alegra quando pode distribuir o pão para todos os filhos. Ela vai ficar triste se não tiver condições de atender a todos. Deus nos ajude neste caminho. São José providencie a dignidade, a paz, a harmonia para os nossos lares. Venha em auxílio de todo o povo que padece as agruras, as incertezas e o sofrimento da pandemia. Ajude com graças, corajamento, aqueles que estão à frente do campo de batalha, os médicos, paramédicos, funcionários, a vida nos hospitais e nas famílias mais humildes que se sentem completamente sem saber a quem recorrer diante das incertezas e das ameaças de morte e de sofrimento que se manifestam. Deus abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Dom Jaime.